O sol rachava o chão de Serra Talhada quando o sertão parou para ver o impossível. Zé Baiano, braço direito de Lampião, arrastado por correntes como um animal, sangue misturado à poeira e o povo em silêncio, com medo até de respirar. Aquilo não era justiça, era afronta, e todo homem ali sabia. Humilhar um cangaceiro era o mesmo que declarar guerra ao próprio inferno do sertão. Naquele instante, sem que ninguém percebesse, Lampião já observava. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Ninguém em Serra Talhada esqueceu o barulho seco da corrente arrastando no chão da praça um som arranhado que parecia rasgar a alma do povo. O mói de gente se abriu devagar, encabulado, como se a própria terra tivesse ordenado silêncio. No meio do círculo, com o rosto inchado e o corpo coberto de poeira e sangue seco, vinha Zé Baiano, arrodeado por soldados e puxado pelo pescoço como um bicho danado. Oxente! Aquilo não era prisão, era desmantelo. As beatas que saíam da igreja de Nossa Senhora da Penha apertaram os terços entre os dedos, cochichando ave-marias, enquanto os homens da feira, que até minutos antes discutiam o preço do milho e da buchada, baixaram os olhos, fingindo ajeitar chapéu e sandália. Ninguém queria trombar com aquela cena. Não era só a peia que doía, era o aviso. Quem manda aqui mudou, meu irmão. Zé Baiano trupicava, mas não caía. O corpo queria ceder, mas o orgulho segurava. Os pulsos estavam amarrados nas costas com corda grossa de sisal, e a coleira de couro cru apertava tanto o pescoço que cada puxão arrancava um gemido seco que ele engolia antes que virasse som. Vixe Maria! Até os mais valentes sentiram o estômago embrulhar. No canto da praça, encostado num carro de boi carregado de sacas de feijão, um matuto de chapéu baixo observava tudo sem piscar. Ninguém reparou nele. Nem os soldados, nem o povo, nem o próprio tenente Aristides Falcão, que conduzia o espetáculo com o peito estufado e a mão firme na corrente. Mas quem olhasse direito veria que aquele matuto não estava ali por acaso. O olhar dele não era de curiosidade, era de conta sendo feita. Lampião assistia. O capitão do cangaço mantinha o rosto escondido pela aba do chapéu de couro, a barba por fazer misturada à poeira da estrada, parecendo só mais um retirante que veio vender uma cabra ou pagar promessa. Ao lado dele, dois homens fingiam discutir o preço de um punhado de rapadura, mas os dedos apertados nos cabos das peixeiras denunciavam a tensão. Corisco estava invocado, os olhos faiscando por baixo do lenço. Luiz Pedro mascava fumo devagar, tentando esconder o tremor da mandíbula. "Se avexe não", murmurou Lampião, quase sem mexer os lábios. A corrente estalou de novo. O tenente Aristides puxou com força, fazendo Zé Baiano cair de joelhos no meio da poeira quente. O impacto levantou um pó fino, que grudou no suor e nas feridas abertas. Um soldado riu, cuspindo no chão ao lado. "Levanta, cabra safado, aqui tu não é nada." Zé ergueu o rosto devagar. Os olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de uma raiva funda, dessas que queimam por dentro. O povo prendeu a respiração. Por um segundo, pareceu que ele ia reagir, que ia arengar, que ia morder a corrente como cachorro doido. Mas não. Engoliu o sangue que escorria do canto da boca e ficou quieto. A humilhação era pública, mas a dignidade ainda era dele. Lampião apertou o punho. A unha cravou na palma da mão, arrancando um fio de sangue que ele nem sentiu. Aquilo não era só contra Zé Baiano, era um recado para todo o cangaço. Era dizer que podiam ser caçados, espancados, tratados como bicho. Era chamar Lampião de frouxo diante do sertão inteiro. "Eita gota serena", sussurrou Corisco, os dentes cerrados. "Isso não fica assim."
Lampião não respondeu. Continuou olhando. O tenente Aristides fez sinal, e os soldados arrastaram Zé Baiano até o coreto da praça, onde as bandas costumavam tocar nas festas de São João. O lugar que já tinha visto sanfona, quadrilha e promessa paga, agora servia de palco para a vergonha. Amarraram a corrente na coluna de madeira, deixando o cangaceiro ajoelhado, a cabeça baixa, como se fosse troféu de guerra. "Que fique bem visto", anunciou o tenente, a voz ecoando pelo silêncio pesado. "Isso é o destino de quem desafia a lei. Lei." A palavra caiu torta no ouvido do povo. Lei de quem? Lei para quem? Mas ninguém falou. O sertão sabia quando era hora de calar. Uma mulher no meio da multidão começou a chorar baixinho. Era Rosa de Lídia, que um dia tinha sido chamegada por Zé Baiano antes de ele se embrenhar de vez no cangaço. Amor perdido, diziam. Ela apertava o lenço contra a boca, vendo o homem que um dia lhe prometera fugir para Juazeiro, agora acorrentado como um animal. Ninguém percebeu quando ela virou o rosto e saiu, tropeçando na própria saia. Lampião viu. O capitão guardava tudo: a humilhação, o silêncio do povo, o choro da mulher, o riso dos soldados. Cada detalhe era anotado na memória como quem soma dívida em caderneta. Aquilo não era só resgate, era honra, era aviso, era guerra. O sino da igreja bateu 3 vezes, chamando para a reza da tarde. Ninguém se mexeu, nem padre, nem fiel. O sertão estava preso naquele instante, como se o tempo tivesse sido amarrado junto com Zé Baiano. Lampião virou o rosto finalmente, sem pressa, sem gesto brusco. Apenas um homem cansado que decide ir embora da feira. "Vambora", murmurou. Corisco hesitou, os olhos ainda grudados na cena. "Capitão..." Lampião parou 1 segundo. Quando falou, a voz saiu baixa, mas dura como pedra de açude. "Quem mexe com um dos nossos, mexe com todos. E quem humilha um cangaceiro, declara guerra ao sertão." Eles se misturaram ao mói de gente e desapareceram entre barracas de farinha, couro e fumo, como se nunca tivessem estado ali. Atrás deles, o som da corrente continuava arranhando o chão, marcando o ritmo de uma vingança que já tinha começado, mesmo que ninguém ainda soubesse. Naquela tarde, Serra Talhada não viu apenas um homem ser acorrentado. Viu o instante exato em que a paz do sertão se despediu sem fazer barulho. O nome dele já corria nas bocas do povo antes mesmo de chegar. Tenente Aristides Falcão, enviado do Recife com ordens diretas do interventor para botar arrumação no sertão. Diziam que era homem estudado, fardado com orgulho, desses que acreditavam mais na lei escrita do que na palavra dada. Não diga... No sertão, isso era quase pedir para arengar com o destino. Aristides não veio sozinho. Trouxe soldados novos, fuzis engraxados e uma ideia fixa: mostrar que o tempo do cangaço estava contado. Para ele, não bastava prender. Era preciso quebrar o medo que Lampião tinha plantado nos corações. E foi por isso que escolheu Zé Baiano como exemplo. Na delegacia de Floresta, o cangaceiro foi jogado no chão de cimento ainda molhado, o corpo marcado por pancadas que tinham começado desde a captura na estrada de Belém do São Francisco. Cada lapada de coronha tinha sido dada com gosto, como se os soldados descarregassem ali anos de medo guardado. O suor misturado ao sangue formava pequenas poças que escorriam até o ralo, enquanto o cheiro de ferro tomava o ar. "Levanta, cabra!" ordenou um sargento, chutando as costelas dele. Zé Baiano gemeu, mas não respondeu. Os olhos continuavam duros, invocados, como se cada dor fosse só mais uma dívida a ser cobrada depois. Aquilo irritava os soldados. Queriam vê-lo quebrar, implorar, pedir água, chamar pela mãe. Mas o caba da peste permanecia calado, como pedra no meio do caminho. Aristides observava tudo com as mãos cruzadas nas costas.
O uniforme limpo contrastava com a sujeira do chão. Ele não suava, não gritava, apenas analisava. Ele ainda pensa que é gente, disse por fim a voz fria. Vamos ensinar. Mandou trazer uma corrente grossa, dessas usadas para prender animal bravo. O carcereiro hesitou um segundo, encabulado, mas obedeceu. No sertão, ordem de oficial não se discute. Quando a corrente foi presa ao tornozelo de Zé Baiano e fixada no chão com um cadeado pesado, o som metálico ecoou pela sala como sentença. Depois veio a coleira de couro cru apertada até a pele ficar roxa. Aqui dentro tu é bicho, murmurou o sargento rindo. E bicho se amarra. Zé Baiano fechou os olhos por um instante. Não era rendição, era memória. Lembrou do dia em que entrou no bando, ainda rapaz, quando Lampião lhe disse que no cangaço ninguém se ajoelhava para homem nenhum. Lembrou da promessa feita à mãe antes de sair de casa. Posso morrer, mainha, mas humilhado eu não volto. O peito subiu e desceu devagar. A vergonha queimava mais que as feridas. Do lado de fora, a notícia corria solta que nem ruma de bode fugindo do curral. Na venda de seu Anselmo, os homens largaram o dominó. Amarraram o cabra como cachorro, meu irmão, disse um, tomando um gole de café forte. Vixe Maria, isso é chamar Lampião pra briga, respondeu outro, ajeitando o chapéu. Na feira, as mulheres cochichavam enquanto escolhiam feijão e farinha. O nome de Zé Baiano era dito em voz baixa, como se pudesse invocar desgraça. O medo não tinha ido embora com a prisão, tinha só mudado de lugar. Aristides sabia disso, e era exatamente o que queria. No fim da tarde, mandou abrir a cela e arrastar o cangaceiro novamente para a praça. Queria que o povo visse, que comentasse, que espalhasse, queria quebrar o mito. O céu estava tingido de laranja e a poeira levantada pelos passos dos soldados criava uma névoa fina sobre o chão rachado. Zé Baiano mal conseguia ficar em pé. As pernas tremiam, o rosto inchado deformava o olhar. Mesmo assim, não implorou. Não pediu água. Não pediu morte. Olhem bem, gritou Aristides, subindo no coreto. O cangaço não manda mais aqui. O silêncio foi a única resposta. Um silêncio pesado, desconfiado, cheio de coisa engasgada. O sertão não aplaudia. O sertão observava. No meio da multidão, um velho beato apertava um rosário gasto, murmurando versículos do Apocalipse sobre a queda dos orgulhosos. Uma criança perguntava à mãe por que o homem estava preso daquele jeito. A mulher puxava o menino pelo braço, dizendo para não olhar. Lampião, já distante da praça, escutava o eco das palavras levadas pelo vento quente. Caminhava devagar pela estrada de terra, acompanhado por seus homens, todos calados. O som das alpercatas batendo no chão seco era o único ruído. Capitão, disse Luiz Pedro por fim, o povo tá com medo. Mas não é da polícia, não. Lampião parou. Olhou para o horizonte, onde o sol se escondia atrás dos mandacaros. Medo é coisa que se planta, respondeu. E quem planta, colhe. Corisco chutou uma pedra nervoso. O tenente está querendo aparecer, capitão. Quer fazer nome em cima da gente. Lampião virou o rosto, os olhos brilhando sob a aba do chapéu. Então ele vai aprender que nome no sertão se escreve com sangue e memória. O vento soprou mais forte, levantando redemoinhos de poeira que arrodeavam os pés dos cangaceiros. Ao longe, o sino da igreja voltou a tocar, chamando para a última reza do dia. Mas naquela noite, nenhuma prece seria suficiente para acalmar o que estava para vir. Na praça, a corrente continuava presa ao coreto, e Zé Baiano permanecia ali, exposto como troféu de uma vitória que o tenente ainda não entendia ser provisória. O povo se dispersava devagar, cada um carregando consigo a certeza de que aquilo não terminaria bem. Porque no sertão, macho véi, humilhação não se esquece. Ela cria raiz, e raiz
Quando cresce, racha até pedra. O dia seguinte amanheceu pesado, como se o céu tivesse acordado de mau humor junto com o sertão. A poeira ainda guardava as marcas dos passos da véspera e a corrente presa ao coreto permanecia ali, lembrando a todos que aquilo não tinha sido sonho ruim de pé de cana, não. Era a realidade crua, dessas que deixam o povo encabulado sem saber se fala ou se cala. Zé Baiano passou a noite acorrentado ao chão da cela, mas antes do sol subir direito, o tenente Aristides mandou trazê-lo de volta à praça. Queria mais. Queria que o medo virasse costume. Queria que o povo aprendesse a baixar os olhos. Os soldados o puxaram pelos braços, arrastando as alpercatas gastas pelo chão de terra batida. O corpo dele parecia mais leve, não por força, mas porque a peia tinha levado quase tudo. Sangue, suor e um pedaço da carne da dignidade. Ainda assim, ele caminhava. Trupicava, é verdade, mas seguia. Na esquina da Rua do Comércio, Dona Filomena, que vendia tecidos trazidos de Juazeiro, fechou a porta da loja antes mesmo de eles passarem. Não queria ver, nem ser vista vendo. No sertão, olhar demais também era tomar partido. Ave Maria, sussurrou ela, fazendo o sinal da cruz. Isso não presta. As crianças que costumavam correr atrás de qualquer novidade foram puxadas para dentro de casa. Mainha nenhuma queria filho testemunhando aquele desmantelo. Não era coisa de se mostrar para inocente, mas o povo viu. Viu quando a corrente foi puxada com força, fazendo o corpo de Zé Baiano cair de lado, levantando poeira fina que grudou no sangue seco. Viu quando um soldado, abestado de coragem emprestada, deu uma lapada de bota nas costas dele, arrancando um gemido que o cangaceiro tentou engolir. Levanta, filho de rapariga, rosnou o homem, mais para se convencer do próprio valor do que para humilhar. Zé Baiano levantou, não olhou para ninguém. O olhar dele estava preso em algum ponto invisível, talvez numa lembrança distante de quando ainda era só um rapaz que tocava sanfona nas festas de São João, antes de trombar com a vida dura que o empurrou para o cangaço. Amor perdido, promessas quebradas, fome, injustiça. O sertão cria seus monstros do mesmo barro que cria seus santos. No alto do coreto, Aristides observava com as mãos apoiadas na cintura. O uniforme continuava impecável, o rosto barbeado, refletindo a luz do sol que começava a castigar. Para ele, aquilo era ordem sendo cumprida. Era civilização chegando, onde só existia desordem. Amarrem na coluna, ordenou. Os soldados obedeceram. A corrente foi passada pelo tronco de madeira e Zé Baiano ficou de pé, preso como animal de feira. O silêncio do povo era mais barulhento que qualquer protesto. No fundo da multidão, um velho vaqueiro, com o rosto curtido pelo sol e pelos anos, balançou a cabeça devagar. "Tão plantando coisa ruim", murmurou, para ninguém em especial. "Humilhação é semente danada." Ninguém respondeu, mas muitos ouviram. Lampião não estava na praça naquele momento, mas o que acontecia ali chegava até ele pelos olhos e ouvidos do povo, que mesmo em silêncio sabia para quem contar. O sertão fala, mesmo quando parece calado. Na estrada de terra que levava a Nazaré, 2 rapazes se aproximaram do bando, fingindo procurar cabra desgarrada. Quando ficaram a uma distância segura, um deles cochichou: "Capitão, tão tratando Zé como bicho, coleira, corrente, peia, o tenente quer lhe provocar." Lampião ouviu sem mudar a expressão. Apenas passou a língua pelos lábios ressecados e olhou para o chão, onde a poeira formava desenhos tortos. "O povo, tá?" perguntou. "Calado, mas com raiva", respondeu o rapaz. "Ninguém aplaudiu, não." Lampião assentiu devagar. Aquilo era importante. O sertão podia até temer a polícia, mas não aceitava injustiça escancarada. A humilhação pública feria mais do que o crime. Era como cuspir na cara de todos.
Corisco, que escutava de lado, apertou o cabo da peixeira. Capitão, isso é guerra. Lampião ergueu o olhar e o silêncio que veio depois fez até o vento parecer respeitoso. Guerra já estava declarada, disse ele. Só faltava o primeiro tiro. E o tiro foi essa coleira. Na praça, o sol subia sem piedade. O suor escorria pelo rosto de Zé Baiano, entrando nas feridas abertas e arrancando tremores involuntários. Uma mosca pousou no canto da boca dele. Ele não se mexeu. Não queria dar ao povo a imagem de fraqueza. Não queria dar ao tenente a satisfação. Uma mulher, Fulô das Dores, conhecida por vender bolos de milho nas festas, aproximou-se devagar, com uma cuia de água nas mãos. O soldado fez menção de impedir, mas Aristides levantou a mão. Deixe, disse com um sorriso torto. Bicho também bebe. A mulher parou diante de Zé Baiano, os olhos marejados. Levantou a cuia até os lábios dele. Ele hesitou um segundo, a vergonha queimando mais que a sede. Depois bebeu, não por fraqueza, por sobrevivência. Se avexe não, bichinho, murmurou ela quase sem som. Deus não dorme. Zé Baiano fechou os olhos por um instante. Aquela frase, simples, atravessou o ódio como faca quente em manteiga. Ainda havia gente que o via como gente. O tenente observou a cena com desdém. Que vejam, disse alto para que todos ouvissem. Até o mais temido dos cangaceiros precisa de esmola. A palavra esmola caiu como pedra no peito da multidão. Alguns homens desviaram o olhar. Outros apertaram os punhos. Mas ninguém falou. Porque no sertão, falar na hora errada pode custar a vida. O sino da igreja bateu novamente, anunciando o meio-dia. O calor virou castigo. O chão parecia brasa. E ali, no centro da praça, preso por corrente e vergonha, Zé Baiano permanecia de pé, sustentado por uma força que não vinha do corpo, mas de algo mais fundo, algo que nem a peia, nem a fome, nem a humilhação conseguiam arrancar. Ao longe, levantando uma ruma de poeira na estrada, o bando de Lampião desaparecia entre mandacarus e juazeiros, carregando consigo a certeza de que o sertão tinha testemunhado uma afronta que não ficaria sem resposta. E o povo sabia. Sabia que quando a honra é arrastada pela praça, o silêncio é só o começo da tempestade. O vento da caatinga soprava quente, levantando redemoinhos de poeira que arrodeavam os pés dos cangaceiros como se o próprio sertão estivesse inquieto. O bando havia parado à sombra rala de um juazeiro retorcido, daqueles que sobrevivem teimosos, onde até a esperança parece secar. Ninguém falava alto. O silêncio era pesado, carregado de coisa não dita. Lampião estava sentado sobre uma pedra lisa, limpando o cano do rifle com um pedaço de pano encardido. O gesto era lento, metódico, quase ritual. Quem conhecia o capitão sabia. Quando ele se recolhia assim, era porque a cabeça fervia mais que panela de feijão no fogo alto. Corisco andava de um lado para o outro, invocado, chutando graveto, cuspindo no chão. Isso é desmantelo, capitão. Humilhar Zé daquele jeito, resmungou. O povo viu. O sertão viu. Eu sei, respondeu Lampião, sem levantar os olhos. Luiz Pedro mascava fumo no canto, calado. Sabia que, naquele momento, palavra demais só servia para acender pólvora. O aboio distante de um vaqueiro cortou o silêncio, arrastado pelo vento quente. Por um instante, todos olharam na mesma direção, como se esperassem que o sertão lhes desse uma resposta. Mas o sertão não respondia. O sertão observava. Lampião terminou de limpar o rifle e apoiou a arma no joelho. Levantou o rosto devagar. Os olhos dele não estavam furiosos, estavam frios. E era isso que mais assustava. Zé Baiano não é só um homem, disse por fim. É o nome do cangaço. Quando humilham ele, humilham todos nós. Corisco parou de andar. Então a gente volta lá e toca fogo em tudo, capitão. Faz o tenente engolir a farda. Lampião balançou a cabeça devagar.
Guerra sem cabeça vira enterro, respondeu. O tenente quer isso. Quer que a gente reaja feito bicho doido para dizer que é herói. Silêncio outra vez. No fundo da roda, Dadá, que acompanhava Corisco, ajeitou o lenço na cabeça e falou baixo, mas firme. O povo tá com a gente, capitão. Eu vi nos olhos deles. Ninguém bateu palma. Lampião assentiu. Aquilo pesava. O apoio silencioso do sertão valia mais que bala. O sertão sabe quando a lei vira abuso, disse ele. E abuso demais cria revolta. Um dos cangaceiros mais novos, ainda com cheiro de matuto, pigarreou encabulado. Capitão, e se o tenente matar Zé? A pergunta caiu no meio da roda como pedra em açude. Ninguém respirou por um segundo. Lampião olhou para o rapaz. Não havia raiva no olhar, só uma firmeza que fazia até o vento respeitar. Se ele matar, ele cava a própria cova, disse. Porque o sertão não esquece sangue derramado por orgulho. O sol descia devagar, pintando o céu de cobre queimado. Ao longe, o sino de uma capela perdida tocava a reza das almas. O som parecia vir de dentro da terra, arrastado, triste. Lampião levantou-se, sacudiu a poeira da roupa e caminhou até a beira da pequena elevação, de onde se via a estrada serpenteando entre Mandacarus e Xique-Xiques. Ficou ali, parado, como estátua de couro e aço. Eu já vi isso antes, murmurou mais para si mesmo do que para os outros. Homem de farda, achando que pode dobrar o sertão na base da peia. Corisco se aproximou. E o que o capitão fez naquela vez? Lampião demorou a responder. O vento mexia na aba do chapéu, projetando sombras que escondiam metade do rosto. Enterrei muita gente, disse, seco, e carreguei o peso depois. As palavras ficaram suspensas no ar quente. O cangaço não era só tiro e fuga, era escolha, era consequência. Luiz Pedro cuspiu o fumo de lado. Então o capitão vai deixar Zé lá acorrentado? Lampião virou o rosto, encarando cada homem do bando, um por um. O olhar dele não pedia opinião. Pedia lealdade. Eu vou buscar Zé Baiano, disse, mas não por vingança, por honra. Corisco sorriu, um sorriso torto, cheio de dente. Oxente, agora sim. Mas escutem bem, continuou Lampião. Ninguém encosta no povo, ninguém saqueia venda, ninguém toca fogo em igreja. A luta é com o tenente e com quem escolheu esse caminho com ele. Os homens assentiram. No cangaço, regra do capitão era lei. Dadá cruzou os braços. E como a gente entra na cidade, capitão? Depois do que aconteceu, eles vão estar com os olhos arregalados. Lampião olhou para o horizonte, onde uma pequena procissão de romeiros avançava lentamente, levantando poeira na estrada. Festa de Nossa Senhora da Penha é amanhã, disse. Vai ter mói de gente. Romeiro, sanfoneiro, vendedor de imagem, promessa sendo paga. Ninguém repara em rosto no meio da fé. Corisco riu baixo. O povo entra rezando e a gente entra camuflado. Lampião não sorriu, apenas assentiu. Fé e guerra andam juntas desde o começo do mundo, disse. Até na Bíblia tem povo derrubando muralha com trombeta. O cangaceiro mais novo arregalou os olhos. Capitão, o senhor acha que Deus fica do nosso lado? Lampião demorou a responder. O silêncio pesou. Deus fica do lado de quem não esquece que é homem, disse por fim. E homem que humilha outro perde o direito de pedir misericórdia. Ao longe, um trovão seco ribombou, apesar do céu limpo. O som ecoou pelas pedras como aviso. O bando começou a se mover, preparando-se. Cartucheiras foram ajustadas, chapéus apertados, lenços amarrados. Cada gesto carregava um peso antigo, como se repetissem um ritual que o sertão conhecia de cor. Lampião ficou por último. Olhou uma vez mais para a direção de floresta, onde Zé Baiano permanecia acorrentado sob o olhar do povo. Aguenta, cabra, murmurou quase sem som.
Ninguém fica para trás. O vento soprou mais forte, levantando poeira e folhas secas que dançaram ao redor dele, como se o sertão confirmasse o juramento. Naquela noite, sob um céu coalhado de estrelas, o bando de Lampião seguiu em silêncio, cada passo marcando o começo de uma resposta que não viria em grito, mas em precisão. Porque no cangaço, macho véi, honra não se pede, se cobra. O cheiro da cela era de mofo, ferrugem e sofrimento antigo. Umidade subia pelas paredes grossas, misturando-se ao suor seco de homens que já tinham passado por ali e deixado pedaços de si. No chão de cimento, preso por corrente curta que mal permitia esticar as pernas, estava Zé Baiano, o corpo reduzido a um amontoado de dor e silêncio. A luz entrava por uma fresta alta, fina como lâmina, desenhando uma faixa clara sobre o rosto inchado. Moscas pousavam nas feridas abertas, e ele já não tinha força para espantá-las. Cada respiração parecia puxar areia para dentro do peito. Do outro lado das grades, 3 presos comuns observavam em silêncio. Um deles, um ladrão de bode, desviava os olhos sempre que o olhar de Zé cruzava o dele. Não era desprezo, era medo. Mesmo acorrentado, aquele homem ainda carregava o peso do nome. "Cabra, tu ainda tá vivo", murmurou um dos presos quase sem som. Zé não respondeu. A boca seca colava os lábios. A língua parecia couro velho. A corrente presa ao tornozelo fazia um som metálico toda vez que ele tentava mudar de posição. Era um som curto, mas carregado de humilhação. Não era só prisão, era aviso. Era dizer que o cangaço podia ser arrastado, preso, quebrado. Ele fechou os olhos por um instante e viu o rosto de Lampião, lembrança firme como pedra de açude. O capitão lhe entregando a primeira cartucheira. O dia em que ganhou o respeito do bando. O riso alto nas noites de sanfona. O cheiro de pólvora depois dos combates. Vida dura, mas vida escolhida. E agora, corrente. Um passo ecoou no corredor. Botas batendo no chão com autoridade ensaiada. O carcereiro Severino apareceu diante das grades. Um homem magro, bigode ralo, olhar inquieto. Trazia um prato de lata com farinha seca e um pedaço de charque. "Come, se quiser viver", disse empurrando o prato com o pé. Zé Baiano olhou para a comida. O estômago contraiu, traidor. A fome era bicho sem honra. "Foi ordem do tenente", continuou Severino coçando o pescoço. "Diz que quer tu vivo, quer que o capitão veja." As palavras caíram pesadas. Não era só castigo, era provocação. Zé Baiano puxou o prato com a ponta dos dedos, as correntes tilintando. Comeu devagar, cada pedaço descendo seco, arranhando a garganta. Não por gosto, por teimosia, por saber que morto não se vinga nem se levanta. Severino ficou ali, parado, olhando. "Tu acha mesmo que Lampião vem?" perguntou num fio de voz. Zé ergueu os olhos. Mesmo inchados, ainda carregavam aquele brilho duro. "Capitão não deixa homem para trás", respondeu rouco. Severino desviou o olhar, encabulado. Sabia que aquilo podia ser verdade. E se fosse, estava do lado errado da história. No pátio da delegacia, o tenente Aristides caminhava de um lado para o outro, as mãos nas costas, o senho franzido. Soldados reforçavam portas, verificavam fuzis, cochichavam entre si. A notícia da humilhação já tinha corrido longe demais, e o silêncio do povo era mais ameaçador que qualquer grito. "Quero sentinela dobrada", ordenou Aristides. "Ninguém entra, ninguém sai sem revista." Um sargento assentiu, mas o olhar traiu inquietação. "O senhor acha que ele vem?" Aristides parou. Olhou para o céu claro como se buscasse resposta nas nuvens inexistentes. "Lampião é bicho de fama", disse, "e bicho de fama não suporta afronta." Na cela, o calor aumentava. O ar parecia parado, pesado, difícil de puxar.
Zé Baiano encostou a cabeça na parede fria, tentando roubar um pouco de frescor da pedra. O corpo doía por inteiro, cada músculo reclamando. Mas a dor física era pouca diante da lembrança da praça. A corrente arrastando, o riso dos soldados, o olhar do povo, a água oferecida como esmola, a palavra bicho. Os dedos dele se fecharam em punho. Eu num latio, murmurou para si mesmo, a voz falhando. Num latio para homem nenhum, um dos presos na cela ao lado se aproximou das grades falando baixo. Cabra, o povo tá dizendo que o capitão já tá por perto. Zé Baiano abriu os olhos devagar. Não perguntou como. Não perguntou quando. Apenas deixou a informação entrar, quieta, como água infiltrando em terra seca. Do lado de fora, o sino da igreja tocava a reza da noite. O som atravessava as paredes grossas e chegava até a cela, carregado de fé e medo. Alguém cantava um bendito distante. A cidade tentava dormir, mas o sono não vinha fácil. Na rua, as portas estavam fechadas mais cedo. Ninguém queria trombar com o que podia acontecer. O sertão conhecia o cheiro de vingança no ar. Dentro da delegacia, um soldado jovem, mãos suadas no cabo do fuzil, cochichou para o colega. Dizem que Lampião aparece do nada, que vira sombra. Cala a boca, abestado, respondeu o outro. Mas a voz saiu trêmula. Na cela, Zé Baiano escutava os passos, os cochichos, o bater das botas. Cada som era uma contagem invisível. Não sabia se Lampião viria naquela noite, ou na próxima, ou nunca. Mas sabia de uma coisa. A humilhação não ficaria sem resposta. Ele puxou a corrente uma vez, testando o peso. O metal resistiu, frio, firme. Não era força que o libertaria dali. Era tempo, era estratégia, era o capitão. Fechou os olhos novamente, não para dormir, para guardar energia, para não deixar que a dor virasse desespero. O sertão ensinava: quem se avexa, perde. No silêncio da cela, entre o cheiro de ferrugem e a respiração pesada dos presos, Zé Baiano esperou. Não como um homem derrotado, mas como quem sabe que a noite ainda guarda movimentos invisíveis, porque no cangaço, meu irmão, a corrente pode prender o corpo, mas nunca segura a resposta. O dia da festa de Nossa Senhora da Penha amanheceu com um movimento diferente nas estradas de terra que levavam à floresta. Desde cedo, romeiros vinham a pé, em lombos de jumento ou em carroças rangendo sob o peso de famílias inteiras, promessas e sacas de mantimento. O som das ladainhas misturava-se ao chocalho dos animais e ao rangido das rodas de madeira. Era dia de fé, de comércio e de encontro. O tipo de arrumação que fazia a cidade esquecer, por algumas horas, o medo que andava rondando. Barracas começaram a ser montadas na praça. Pano colorido, rosários, imagens de santos, fitas bentas, rapadura, bolo de milho, buchada fumegando em panelões de ferro. O cheiro de comida quente se espalhava pelo ar seco, arrancando suspiros e abrindo o apetite até dos mais preocupados. Eita, movimento arretado, comentou seu Anselmo, ajeitando as sacas de farinha na venda. Parece até que o povo esqueceu o que aconteceu, mas ninguém tinha esquecido, apenas fingiam. O sertão sabe disfarçar medo como ninguém. Entre os romeiros, camuflados sob chapéus de palha, roupas simples e lenços amarrados no pescoço, homens caminhavam em silêncio, misturados ao mói de gente. Não chamavam atenção, não olhavam demais, não falavam alto, apenas seguiam como qualquer matuto vindo pagar promessa. Lampião entrou na cidade junto com um grupo de retirantes, carregando um saco de estopa nas costas. O rifle estava desmontado dentro do embrulho, disfarçado entre pedaços de couro e mantimentos. O capitão caminhava devagar, observando cada detalhe. As posições dos soldados, os pontos cegos da praça, as janelas abertas, os becos estreitos que serpenteavam entre as casas de taipa. Corisco vinha alguns passos atrás, fingindo negociar um punhado de fumo com um vendedor.
Luiz Pedro se misturava aos músicos, carregando uma sanfona velha que escondia munição. Dadá caminhava entre as mulheres, segurando um terço, os olhos atentos sob o véu improvisado. A cidade estava cheia demais para perceber. No pátio da delegacia, o tenente Aristides observava o movimento com desconfiança. Sabia que a festa era oportunidade, mas também risco. Sentinela redobrada, repetiu ao sargento. Lampião gosta de se esconder onde o povo acha que está seguro. O sargento assentiu, mas o olhar dele corria inquieto para a praça cheia. Era impossível vigiar tudo. O sino da igreja começou a tocar, chamando para a missa das 9. O som ecoou pela cidade, misturando-se ao burburinho da feira e ao aboio distante de um vaqueiro que chegava atrasado. O povo se apertava nas portas da igreja, alguns entrando, outros ficando do lado de fora, conversando baixo. Lampião parou diante de uma barraca de imagens de santos. Pegou uma pequena medalha de São Jorge, girou entre os dedos, como se avaliasse o metal. "Quanto?" perguntou a voz mansa. "R$ 2.000, respondeu a velha que vendia, sem levantar os olhos. Lampião deixou as moedas na mesa. O tilintar metálico soou seco. Guardou a medalha no bolso do gibão. Corisco se aproximou, falando baixo, sem mover os lábios. Sentinela na porta da delegacia. 2 homens no telhado, um no beco lateral. Lampião assentiu imperceptivelmente. "O povo?" murmurou. "Com a gente, capitão. Ninguém olha nos olhos dos soldados." Isso bastava. Na cela, Zé Baiano ouvia o barulho distante da festa. Sanfona, vozes, passos, o sino chamando para a missa. Era estranho. A vida seguia lá fora, enquanto ele permanecia preso ao chão por uma corrente curta. O contraste doía mais que as feridas. Severino apareceu novamente, trazendo uma cuia de água. "Hoje é dia santo", disse, evitando encarar o prisioneiro. "O povo está todo na praça." Zé Baiano bebeu devagar. Água escorreu pelo queixo, misturando-se à poeira. "E o tenente?" perguntou rouco. "Andando para lá e para cá, feito galo em terreiro novo", respondeu Severino. "Tá com medo, mas não admite." Zé Baiano soltou um sopro curto, quase um riso sem som. Medo era coisa que ele conhecia bem. Sabia reconhecer pelo cheiro. Do lado de fora, a missa começava. O padre Antônio elevava a hóstia, a voz ecoando pela igreja cheia. O povo se ajoelhava, alguns por fé, outros por costume. O murmúrio das orações criava uma cortina sonora que cobria a cidade. Era a distração perfeita. Lampião se moveu primeiro, sem pressa, sem gesto brusco. Apenas mais um homem que decide sair da missa antes do fim. Corisco fez o mesmo, desaparecendo por um beco lateral. Luiz Pedro seguiu, carregando a sanfona como se fosse procurar sombra. Os soldados na porta da delegacia observavam a praça, distraídos pelo movimento. Um deles limpava o suor da testa com a manga da farda. O outro mastigava um pedaço de rapadura, os olhos semicerrados pelo sol. Não viram quando Lampião passou pelo beco estreito atrás do prédio, os passos silenciosos sobre a terra batida. Não ouviram quando Corisco apareceu pelo outro lado, peixeira escondida sob o pano. Não perceberam quando Luiz Pedro encostou a sanfona na parede e retirou de dentro dela um revólver bem cuidado. Tudo aconteceu sem alarde, sem grito, sem tiro. O primeiro soldado sentiu o frio da lâmina antes de entender. O segundo teve a boca coberta por uma mão firme, o corpo imobilizado, o fuzil retirado sem barulho. Foram amarrados e arrodeados para dentro do beco, encostados à parede, mais surpresos do que feridos. Lampião abriu a porta lateral com a chave que Severino, tremendo, havia deixado cair horas antes por descuido. O carcereiro agora estava encostado à parede do corredor, suando frio, sem coragem de fugir nem de gritar.
Se avexe não, disse Lampião, passando por ele. A quem ajuda a evitar sangue não é inimigo. Severino apenas assentiu, a garganta seca. O som da missa continuava do lado de fora, abafando qualquer ruído. Dentro da delegacia, o silêncio era outro, denso, carregado de expectativa. Lampião caminhou pelo corredor estreito, o cheiro de mofo e ferrugem enchendo o ar. Parou diante da cela. Zé Baiano ergueu a cabeça devagar. Por um instante, nenhum dos dois falou. A corrente tilintou levemente quando o cangaceiro tentou se mover. Os olhos dele, inchados e vermelhos, encontraram os do capitão. Lampião não sorriu. Apenas assentiu, como quem confirma uma promessa antiga. Vamos embora, cabra, disse baixo. E pela primeira vez desde que fora acorrentado, o peso no peito de Zé Baiano diminuiu. Não porque a dor tivesse passado, mas porque a honra não tinha sido esquecida. Do lado de fora, o sino tocava mais uma vez. E a cidade, mergulhada em fé e festa, ainda não sabia que a história estava prestes a mudar de rumo. A porta da cela rangeu baixo, um som comprido que pareceu cortar o ar parado do corredor. Lampião entrou primeiro, seguido de Corisco e Luiz Pedro, cada um ocupando seu lugar como se aquilo tivesse sido ensaiado desde sempre. O cheiro de ferrugem e suor antigo subiu forte, mas nenhum deles vacilou. Zé Baiano tentou se levantar, a corrente curta puxando o tornozelo de volta ao chão com um estalo seco. O corpo falhou, traído pelo cansaço e pelas pancadas, e ele caiu de joelhos. O som metálico ecoou pela cela. Lampião se agachou diante dele. Não havia pena no olhar. Havia respeito. Aguentasse, cabra, murmurou. Zé Baiano engoliu em seco, a voz saindo áspera. Eu disse que não latia. Corisco soltou um sopro, meio riso, meio alívio. Eita peste, esse é dos nossos. Luiz Pedro já examinava o cadeado da corrente, passando os dedos pela ferrugem, avaliando a espessura do metal. Vai fazer barulho, avisou. Lampião assentiu. Então que seja rápido. Corisco puxou a coronha da espingarda e, com um golpe seco, atingiu o cadeado. O estalo metálico reverberou pelo corredor. Por um segundo, todos prenderam a respiração. Lá fora, o som da missa e das ladainhas continuava, abafando qualquer suspeita. Outro golpe. O cadeado cedeu. A corrente caiu pesada sobre o chão, levantando poeira fina. O tornozelo de Zé Baiano estava em carne viva, a pele roxa e rasgada. Mesmo assim, ele tentou ficar de pé. Lampião segurou o braço dele firme. Devagar, meu irmão, honra se carrega vivo. Do lado de fora da cela, Severino tremia encostado na parede, os olhos arregalados. Nunca tinha visto Lampião tão de perto. Não era o monstro das histórias. Era um homem magro, olhar frio, voz baixa. Isso assustava mais. Tu fez certo, disse Lampião, sem olhar para ele. E quem faz o certo, dorme melhor. Severino apenas assentiu, incapaz de responder. Um ruído no pátio fez Corisco se virar, a mão na peixeira. Soldado vindo. Lampião levantou a mão, pedindo silêncio. Os passos se aproximaram, arrastados, distraídos. Um soldado entrou pelo corredor, bocejando, o fuzil apoiado no ombro. Parou ao ver a porta da cela aberta. Não teve tempo de gritar. Corisco surgiu por trás, o braço envolvendo o pescoço do homem, abafando o som. Luiz Pedro tomou o fuzil. Em segundos, o soldado estava imobilizado, amarrado com a própria correia. Se avexe não, murmurou Corisco no ouvido dele. Hoje num é teu dia de morrer. O homem apenas tremia, o suor escorrendo pelas têmporas. Lampião voltou-se para Zé Baiano. Consegue andar? Zé testou o peso do corpo nas pernas. A dor subiu como faca quente, mas ele assentiu. Não morri ainda. Então vamos. Eles saíram da cela, os passos calculados. Cada movimento era medido, cada respiração contida. O corredor parecia mais estreito agora.
como se a própria delegacia tentasse segurá-los. No pátio, 2 soldados permaneciam amarrados no beco lateral onde haviam sido deixados. Um deles chorava em silêncio, o rosto enterrado no ombro. O outro olhava fixo para o chão, como se tentar lembrar da própria casa. Lampião atravessou o espaço aberto sem pressa. A luz do sol do fim da manhã batia nas paredes, criando sombras duras. Ao longe, o som da sanfona e das rezas ainda preenchia a cidade. "O tenente?" perguntou Zé Baiano a voz baixa. Corisco cuspiu no chão. "Tá por aí, se achando dono do mundo." Lampião parou por um instante, os olhos estreitos. "Ele vem", disse. "Homem que planta espetáculo. Precisa assistir até o fim." Como se chamado pelas palavras, passos apressados ecoaram do lado oposto do pátio. O tenente Aristides surgiu na porta principal, o rosto vermelho, a mão no cabo do revólver. Parou ao ver a cena. Os soldados rendidos, a porta aberta, Zé Baiano livre, Lampião diante dele. O silêncio caiu pesado. Por um instante, ninguém se moveu. O mundo pareceu suspenso entre o som distante da missa e o bater acelerado dos corações. "Então é verdade", disse Aristides, a voz mais baixa do que pretendia. "O rei do cangaço vem buscar seus cães." Corisco deu um passo à frente, os olhos faiscando. "Repete, se for macho." Lampião levantou a mão, impedindo-o. O capitão encarou o tenente. Não havia ódio no olhar. Havia algo pior: julgamento. "Tu humilhou um homem acorrentado", disse a voz calma. "Chamou isso de lei." Aristides apertou o revólver, mas não sacou. "Eu chamo de ordem." "Ordem sem respeito vira abuso", respondeu Lampião. "E abuso cobra preço." O tenente engoliu em seco. O olhar dele correu pelo pátio, procurando apoio que não vinha. Os soldados estavam rendidos. O povo do lado de fora ainda não sabia. E ali, diante dele, estava o homem que o sertão inteiro temia, não por crueldade, mas por memória. Zé Baiano deu um passo à frente, mesmo mancando. A corrente arrastada, ainda presa ao tornozelo, tilintou no chão. "Tu queria me ver latir", disse a voz rouca. "Eu ainda tô de pé." Aristides abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Lampião se aproximou, a distância entre os dois diminuindo até que pudessem sentir o calor um do outro. "Hoje tu aprende", disse o capitão, "que respeito não se arranca com corrente." O sino da igreja tocou novamente, marcando o meio-dia. Do lado de fora, o povo começava a sair da missa, sem saber que a história estava prestes a atravessar a praça como um trovão seco. No pátio da delegacia, o sertão segurava o fôlego, porque naquele instante, entre a fé e o medo, entre a lei e a honra, o destino de todos ali estava sendo escrito sem tinta, só com memória. O sino da igreja ainda ecoava quando a porta da delegacia se abriu, e o povo que saía da missa parou no meio do passo, como se tivesse trombado com o próprio destino. Primeiro viram os soldados amarrados, depois Zé Baiano de pé, mesmo mancando, a corrente ainda presa ao tornozelo como lembrança viva da afronta. Por fim, viram Lampião. O murmúrio correu pela praça que nem ruma de vento, levantando poeira. "Ave Maria! É ele! Vixe Maria!" O capitão. Ninguém gritou, ninguém correu. O sertão apenas abriu espaço, instintivo, respeitoso, como se reconhecesse uma força antiga que não precisava de anúncio. O tenente Aristides foi empurrado para fora da delegacia por Corisco, o rosto tenso, mas ainda tentando manter a postura de autoridade. O sol do meio-dia bateu direto nos olhos dele, fazendo-o semicerrar as pálpebras. Pela primeira vez desde que chegara ao sertão, parecia pequeno. Lampião desceu os degraus devagar, cada passo firme, sem pressa, como quem pisa em terra conhecida. Parou no meio da praça, de frente para o coreto onde Zé Baiano fora exposto no dia anterior. O povo formou um círculo silencioso ao redor, um mói de gente segurando o fôlego. "Olhem bem",
disse Lampião, a voz firme, mas sem grito. Aqui foi onde amarraram um homem como bicho. Os olhos correram para o coreto, depois para a corrente no tornozelo de Zé Baiano. Ninguém precisava de explicação. Aristides engoliu em seco. Você está cercado, disse, tentando soar firme, mas a voz traiu. Corisco soltou um riso curto. Cercado? Olha em volta, tenente. Quem é que está do teu lado? O oficial olhou. O povo não se aproximava dele. Não havia aplauso, não havia apoio. Apenas silêncio. E no sertão, silêncio também é resposta. Lampião fez um gesto com a mão e Luiz Pedro trouxe uma corda grossa, dessas usadas para prender boi bravo. O murmúrio cresceu, inquieto. Capitão, cochichou alguém na multidão. Lampião levantou a mão pedindo calma. Ninguém vai morrer aqui hoje, disse. O sertão já viu sangue demais por orgulho. Os olhos se voltaram para ele, surpresos. Corisco franziu a testa, mas não falou nada. Lampião se aproximou do tenente, a corda nas mãos. Tu botou coleira num homem acorrentado, disse. Fez espetáculo, fez o povo assistir. Aristides tentou sustentar o olhar, mas havia algo nos olhos do capitão que fazia o peito apertar. Era a lei, respondeu mais fraco do que queria. Lampião balançou a cabeça. Lei que humilha vira vingança, e vingança nunca termina bem. Ele passou a corda pelos pulsos do tenente, amarrando sem brutalidade, mas com firmeza. Não havia peia. Havia gesto calculado. O povo murmurou, inquieto. Capitão vai fazer ele pagar? Eita, gota serena! Lampião puxou Aristides até o centro da praça, diante do coreto. Parou ali. Não o derrubou. Não o arrastou. Apenas o deixou de pé, amarrado, exposto ao mesmo olhar que Zé Baiano enfrentara. Agora tu sente, disse, baixo. Não a dor da peia, mas o peso do olhar. O silêncio caiu novamente. Aristides olhou ao redor. Rostos conhecidos. O comerciante que o cumprimentava, a beata que lhe oferecia café, o vaqueiro que lhe dava bom dia. Nenhum deles sorria. Nenhum o defendia. Alguns desviavam o olhar, outros o encaravam com uma mistura de pena e reprovação. Era pior que a peia. Zé Baiano observava, apoiado em Luiz Pedro. O rosto ainda inchado, o corpo marcado. Não havia alegria no olhar, apenas algo mais profundo, compreensão. Lampião voltou-se para o povo. O sertão precisa de lei, disse. Mas lei sem respeito vira desmantê-lo. Hoje ninguém vai morrer. Hoje a gente aprende. As palavras ecoaram pela praça. Não era um grito de guerra. Eram sentença moral. Corisco se aproximou de Lampião, falando baixo. Capitão, o homem nos humilhou. O povo espera sangue. Lampião não tirou os olhos do tenente. O povo espera justiça, respondeu. E justiça num é fazer igual. O vento soprou quente, levantando poeira ao redor dos pés deles. O sino da igreja tocou novamente, como se marcasse aquele instante. Lampião desamarrou o tenente. O gesto foi lento, deliberado. A corda caiu no chão. Aristides ficou parado, os pulsos livres, sem saber o que fazer. O rosto vermelho não era de sol, era de vergonha. Vai embora, disse Lampião. E aprende. Autoridade se ganha com respeito, não com corrente. O tenente abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Olhou ao redor mais uma vez, encontrando apenas o silêncio do sertão. Deu um passo atrás, depois outro, até se virar e caminhar de volta para a delegacia. O uniforme pesado como nunca. O povo abriu caminho, mas não o acompanhou com os olhos. Na praça, o ar parecia mais leve, como depois de uma chuva que não veio. Ninguém aplaudiu. Ninguém gritou. O sertão não comemora a humilhação, apenas lembra. Lampião virou-se para Zé Baiano. Consegue andar? Perguntou. Zé assentiu, mesmo mancando. Eu não caí, capitão. Lampião colocou a mão no ombro dele, firme. Nunca caiu. Corisco deu um assobio baixo, chamando os homens. O bando começou a se mover, dissolvendo-se entre o povo, como sombra ao meio-dia. Dadá puxou o véu sobre o rosto. Luiz Pedro recolheu a corda.
Em poucos instantes, pareciam apenas mais gente voltando da missa. Antes de sair da praça, Lampião olhou uma última vez para o coreto vazio, para a poeira marcada por passos, para o povo que ainda permanecia em silêncio. Humilhação cria dívida, murmurou. E hoje a gente quitou uma parte. Eles seguiram pela estrada, levantando uma ruma de poeira que o vento logo tratou de espalhar. Atrás deles, a cidade respirou devagar, como quem sobrevive a uma tempestade sem chuva. Porque naquele dia, o sertão aprendeu que o pior castigo não é a corrente no pescoço, é o peso da vergonha diante do próprio povo. O sol já descia inclinado quando o bando de Lampião deixou Floresta para trás, seguindo pela estrada de terra que serpenteava entre mandacaros e pedras quentes. Ninguém corria. Não havia perseguição. O sertão parecia suspenso, como se ainda tentasse entender o que tinha acontecido na praça. Zé Baiano caminhava amparado por Luiz Pedro, o tornozelo ferido, envolto em um pedaço de pano arrancado do próprio gibão. A corrente, agora solta, estava enrolada e presa à sela de um dos cavalos, não como troféu, mas como lembrança. "Tá doendo?" perguntou Luiz Pedro baixo. Zé cuspiu de lado, limpando a boca com o dorso da mão. "Dor passa", respondeu. "Vergonha é que fica." Corisco, que vinha logo atrás, soltou um resmungo. Vergonha hoje mudou de dono. Lampião ouviu, mas não comentou. Seguia na frente, o olhar preso no horizonte avermelhado. O capitão sabia que o que tinha acontecido não terminava ali. O sertão guarda tudo: palavra, gesto, afronta, e um dia cobra. Na cidade, o silêncio durou pouco. Assim que o bando desapareceu na estrada, o povo começou a falar. Primeiro em cochichos, depois em frases inteiras e logo em histórias que cresciam a cada repetição. Na venda de seu Anselmo, os homens se reuniram ao redor da mesa de dominó, mas nenhuma pedra foi batida. "Lampião podia ter matado o tenente", disse um, coçando a barba. "Mas não matou. Fez pior", respondeu outro. "Deixou ele vivo para lembrar." Na casa de Dona Filomena, as mulheres costuravam em silêncio, até que uma delas murmurou: "Nunca vi o capitão fazer isso. Desarmar um homem na frente do povo e ir embora." "Isso é aviso", disse a mais velha. "Ele mostrou que não precisa de sangue para meter medo." Na igreja, o padre Antônio permanecia ajoelhado diante do altar, as mãos trêmulas sobre o rosário. Não rezava por soldados nem por cangaceiros. Rezava pelo sertão, que parecia sempre preso entre a lei e a vingança, entre o medo e a necessidade. O tenente Aristides permaneceu trancado na delegacia até o cair da noite. O uniforme ainda estava impecável, mas o homem dentro dele parecia outro. Sentou-se à mesa, as mãos apoiadas sobre a madeira, olhando fixo para a parede. O sargento entrou devagar. "O senhor está bem?" Aristides demorou a responder. "Eles podiam ter me matado." "Podiam sim", disse o sargento. Mas o capitão quis outra coisa. Aristides fechou os olhos. A lembrança dos rostos na praça, desviando o olhar, queimava mais que qualquer ferida. "Eu achei que precisava quebrar o medo", murmurou. "Mas quebrei foi o respeito." O sargento não respondeu. Não havia o que dizer. Naquela noite, o tenente não saiu da sala. Não ordenou perseguição. Não gritou. Apenas ficou ali, escutando o silêncio da cidade, que agora parecia mais pesado do que nunca. Nas estradas que ligavam Floresta a Juazeiro, Petrolina e Piranhas, a história corria ligeira, levada por tropeiros, romeiros e mascates. Cada um acrescentava um detalhe, uma cor, um gesto. Alguns diziam que Lampião fez o tenente ajoelhar. Outros juravam que o povo chorou. Havia quem dissesse que a corrente ainda a arrastava sozinha pela praça. Mas todos concordavam em uma coisa: o capitão tinha vindo. E tinha ido embora sem derramar sangue. No bando, o silêncio era outro. Não era de medo, era de reflexão. Acamparam perto de um olho d'água escondido entre pedras. Os homens cuidavam dos cavalos, limpavam armas
Repartiam o pouco que tinham. O cheiro de café ralo subiu no ar, misturado ao da terra quente. Zé Baiano estava sentado sobre uma pedra, o tornozelo esticado. Observava a corrente enrolada ao lado. Passou os dedos sobre o metal frio, como quem toca uma cicatriz. Lampião se aproximou, parando ao lado dele. "Vai guardar isso?" perguntou. Zé assentiu. "Para não esquecer." Lampião olhou para o horizonte, onde a lua começava a subir, redonda e clara. "Esquecer não é o problema", disse. "De problema é deixar o ódio mandar." Zé ficou em silêncio por um instante. "Eu pensei que ia morrer, capitão", confessou. "Pensei que o senhor não vinha." Lampião virou o rosto, encarando-o. "Eu disse, ninguém fica para trás." O vento soprou, trazendo o cheiro distante de terra molhada, promessa de chuva que talvez nem chegasse. O sertão vive dessas esperas. Corisco se aproximou, jogando um pedaço de lenha no fogo. "O povo vai falar disso por anos", disse. Lampião quebrou o orgulho da farda sem disparar um tiro. Lampião não sorriu. "O sertão não precisa de mais viúva", respondeu. "Já basta as que tem." O silêncio voltou, confortável desta vez. O estalo da lenha queimando era o único som. Acima deles, o céu se abria em estrelas, indiferente às lutas dos homens. Naquela noite, em casas de taipa e fazendas isoladas, o povo contou e recontou a história, cada um à sua maneira. Alguns com admiração, outros com medo, mas ninguém com indiferença. Porque o sertão pode até esquecer datas e nomes, mas nunca esquece o dia em que a honra foi arrastada pela praça e depois devolvida sem sangue. E foi assim que a memória começou a se espalhar, não como grito de guerra, mas como sussurro persistente, desses que atravessam gerações e viram verdade antes mesmo de virar lenda. Os anos passaram como passam as secas, lentos, duros, deixando marcas que o tempo não apaga. O sertão seguiu vivendo entre colheitas magras, promessas pagas e notícias que chegavam atrasadas, trazidas por tropeiros e mascates. Mas a história daquele dia em floresta nunca se perdeu. Foi sendo contada nas feiras, nas portas das igrejas, nas noites de lua cheia, sempre com o mesmo peso. O peso da honra. Zé Baiano continuou no bando por algum tempo, mais calado do que antes. A corrente que guardara tornou-se lembrança constante, enrolada no fundo do alforge como quem carrega um pedaço da própria vergonha para não esquecer o que não deve se repetir. O tornozelo sarou torto e ele passou a mancar levemente, marca discreta de um passado que ninguém precisava explicar. Numa noite em Piranhas, sentado perto da fogueira, um cangaceiro novo perguntou: "É verdade que o senhor foi arrastado pela praça?" O silêncio caiu pesado. O estalo da lenha queimando parecia alto demais. Zé Baiano olhou para o fogo antes de responder. "Fui", disse, "e sobrevivi." O rapaz engoliu em seco. "E o senhor não quis matar o tenente depois?" Zé puxou a corrente do alforge, deixando o metal brilhar à luz do fogo. "Ódio demais cega", respondeu. "Quem vive só de vingança morre sem nome." Lampião, que escutava de longe, assentiu em silêncio. O capitão também mudou depois daquele dia. Não no jeito de lutar. O sertão ainda era terra de emboscada e fuga, mas nas regras que repetia ao bando. "Homem preso não se humilha", dizia. "Quem perde a liberdade já pagou o bastante." Alguns estranharam no começo. O cangaço sempre fora duro, moldado pela violência do próprio sertão. Mas Lampião sabia que o respeito do povo valia mais que qualquer moeda. 1000 réis comprava silêncio. Honra comprava memória. Na cidade de Floresta, o tenente Aristides permaneceu no cargo por mais alguns anos, mas nunca recuperou o olhar altivo com que chegara. Continuou cumprindo ordens, patrulhando estradas, prendendo ladrões de gado e briguentos de feira.
mas nunca mais fez espetáculo. Uma vez, ao ver um soldado empurrar um preso com violência, segurou o braço do homem. "Basta", disse. "A lei não é peia." O soldado obedeceu, surpreso. Aristides passou a dormir mal. Não por medo de Lampião, que nunca voltou à cidade, mas pelo peso das lembranças. O silêncio do povo na praça, os olhos desviando, a sensação de estar sozinho diante da própria arrogância. Aquilo o perseguia mais que qualquer ameaça. Numa tarde de domingo, já mais velho, sentado na varanda da pequena casa onde morava, viu um homem passar pela estrada. Era um sujeito de chapéu baixo, barba grisalha, mancando levemente. Parou por um instante, apoiado no cabo de uma enxada, olhando a paisagem como quem revisita um lugar antigo. Aristides sentiu o coração apertar. Podia ser ele. Podia não ser. O sertão é cheio de rostos parecidos, de histórias que se cruzam e se perdem. O homem seguiu o caminho sem olhar para trás. Aristides não chamou, não levantou, apenas observou até a figura desaparecer na poeira da estrada. Depois fechou os olhos e deixou o silêncio da tarde envolvê-lo. Na igreja, o padre Antônio ainda citava o episódio em sermões, sem nomes, falando sobre orgulho e humildade, sobre o peso das escolhas. Dizia que até o mais duro dos homens pode aprender quando confrontado com a própria consciência. Nas feiras de Juazeiro e Petrolina, os cantadores transformaram a história em verso. Uns exageravam, outros diminuíam, mas todos falavam da corrente, do silêncio do povo e do dia em que o capitão preferiu a vergonha ao sangue. O sertão gosta de lembrar, porque lembrar é sobreviver. Lampião seguiu seu caminho até o fim que o destino lhe reservou, como tantos outros homens daquelas terras duras. Mas entre as muitas histórias que ficaram, aquela permaneceu como aviso e reflexão. Não foi o tiroteio que marcou o povo, não foi a fuga, não foi a fama, foi o dia em que a humilhação encontrou limite. Anos depois, numa noite de São João, enquanto a sanfona chorava e as fogueiras iluminavam rostos marcados pelo sol, um velho contou a história a um grupo de jovens que escutavam atentos. "O que aconteceu com eles?" perguntou um dos rapazes. O velho cuspiu de lado, pensativo. "Cada um seguiu seu destino", respondeu, "mas aprenderam que poder sem respeito vira desgraça e que dignidade num se compra com 1000 réis. O fogo estalou, lançando faíscas para o céu escuro. Os jovens ficaram em silêncio, absorvendo a lição que o sertão ensinava a gerações, porque no fim das contas, macho véi, o homem não é lembrado pela força que teve, mas pela honra que escolheu manter quando podia fazer o contrário.